Salve, pessoal. Nós vamos iniciar agora o curso As 12 Pedras Coloridas, respectivo ao nosso encontro de verão 2021. Bom, esse é um nome um pouco estranho, colocar na física 12 pedras coloridas, mas esse é o nome. E nós vamos ver se nós conseguimos chegar lá. Quer dizer, mostrar que esse é o nome e não teria outro nome a ser colocado no lugar. Bom, essa aula 1, nossa, ela envolve a questão do confinamento. É muito importante quando a pessoa for fazer física ou qualquer outra coisa, quer dizer, antes de você colocar palavras, equações e experimentos, você sistematizar ou ver de cima qual o conceito que está sendo desenvolvido. Então, nós aqui, o conceito que nós achamos que, digamos, a ser defrontado é a questão do confinamento. É uma noção que apareceu desde 1969, com o confinamento dos quarks, e que 50 anos depois ainda desafia a física. Nós não conseguimos entender até hoje porque quarks com 3 MeV estão confinados em aceleradores de partículas como o LHC, que possui 14 TeV de energia. Antes pensava que o confinamento era falta de energia para tirar a partícula de dentro do próton. Hoje a gente vê que existe alguma coisa a mais. Talvez alguma coisa profunda. Vamos lá, então. Então, o que eu quero colocar para vocês é que a grande questão hoje em dia em física é que, na verdade, a física ela não é cheia de grandes teorias. Ela é cheia e repleta de muitas narrativas, muitos modelos, seja de partículas, seja de cosmologia, seja de matéria condensada. E a grande questão para um estudante, para uma pessoa que está iniciando em física, é saber que caminho escolher. Enfim, dentro da complexidade das coisas, saber qual é a escolha de momento histórico. Dessa maneira, eu gosto de falar que existe uma física embaixo da Lua, aquela que é dita que já foi feita, e outra física acima da Lua, aquela que é dita que está sendo feita na época. Como física abaixo da Lua, nós diríamos que o século XX nos deixa, Maxwell nos deixou a relatividade, a mecânica quântica, o modelo padrão. E acima da Lua, todas essas superteorias que são evocadas. E até hoje nenhuma delas com algum resultado experimental. Mas são narrativas ou virtualidades necessárias ao desenvolvimento da física. Só que a física ela não se desenvolve segundo uma bolsa de valores de pensamento. Ela se desenvolve através de certos grupos que estabelecem direções. Mas nessas direções que eles estabelecem, acaba, vamos dizer, o newcomer não entender que existe física abaixo da Lua ainda a ser feita. Nesse contexto, eu ressaltaria a existência do confinamento. O confinamento é uma física abaixo da Lua a ser interpretada e que, vamos dizer, as pessoas botaram para debaixo do tapete. Vamos ver, então. Então, a física abaixo da Lua, ela sempre precisa de uma ideia para renová-la. Talvez a relatividade não esteja vista completamente, nem as equações de Maxwell e assim por diante. Então eu pergunto para vocês, você já ouviu falar do Romeu e Julieta do universo? Pois é, o Romeu e Julieta estão ali debaixo da Lua, acontecendo uma separação da matéria. Os dois amantes
não conseguem se tocar mais. É o chamado, talvez o Shakespeare deveria falar sobre o confinamento do quark. Então, a gente que não é Shakespeare, vamos dizer que nós fôssemos joalheiros. O que você gostaria de saber? Qual é a caixa de joias do universo? Então, nós vamos dizer que o universo é uma caixa com 12 joias. Meio maluco, não? Mas o que acontece é o seguinte, que há 2.500 anos se procura pelos últimos constituintes da matéria. Veio se procurando, né, moléculas, átomos, prótons, nêutrons, quarks, leptons, e é quando aconteceu o que Shakespeare devia estar falando, que é o enigma do confinamento. Então, o confinamento, nós vivemos a física como uma ciência experimental. E essa foi a máxima que Galileu nos deixou há 400 anos atrás. Então, confinamento não é uma boa palavra que os físicos gostam. E muito menos oração. Oração detestam. Mas acontece o seguinte, se a gente quiser começar a entender confinamento, o primeiro lugar que a gente deveria começar a evocar são as carmelitas. As carmelitas, ninguém sabe porquê, elas não gostam de estar na sociedade e na padaria. Ninguém vê uma carmelita comendo uma média ali na padaria. Elas estão confinadas, porque elas acham que existe um além de. E esse além de, elas evocam através da oração. Bom, tudo bem. Agora, os físicos, eles não. E eles dizem, não sou de oração. Mas o confinamento chega e diz para eles, bom, vocês não são de oração, mas também não são mais de experimentos. Vocês não são mais galileanos. Porque vocês, até hoje, há 50 anos, vocês não conseguem tirar uma fotografia de um quark fora do núcleo. Bom, então a física, ela tem, a oração dela é ser feita através do mundo das ideias. Então, ela fazer essa, vamos chamar, religação entre o observável e o não observável através da filosofia, através de equações e através de experimentos indiretos. O Dirac, ele nos fala que quem deve nos guiar à observação são as equações. Então, como derivar equações que penetrem nesse mundo confinado? Esse mundo confinado, ele é confinado, mas ele não é tão isolado. Nós sabemos que, vamos dizer, por experimentos indiretos, descobriu-se que os quarks têm 3 cores, descobriu-se a existência da liberdade assintótica. Então, coisas que deram prêmio Nobel. Então, são coisas que têm uma realidade experimental, embora indireta. Então, o enigma do confinamento é, na verdade, uma chamada para sabermos como penetrar nessa região, como criar teorias para essa região, como criar predições vindas dessa região não galileana. Bom, então a pergunta que nós fazemos para você é se você quer ir além de Galileu. Essa é a questão que o confinamento traz. O confinamento dos quarks traz uma física além de Galileu para ser desbravadas. E nos faz a pergunta, qual é a sua interpretação sobre o confinamento? Nessa viagem que nós nos propomos aqui, certo? Bom, então como é que deve começar uma viagem como essa? Através dos últimos constituintes que foram encontrados. A discussão sobre os últimos elementos é uma discussão sem fim. Ela tem atravessado a ciência por longo tempo, desde os filósofos gregos, que foram os primeiros,
vamos dizer, Leucipo, Demócrito, isso lá para o século V a.C., sugeriram a existência dos átomos. Vamos dizer, os chineses também, através de Mo Tai, também no século V a.C., e eles proporam 5 elementos fundamentais da matéria, onde incluíam também a madeira. Bom, levou 2.500 anos para a gente vindo em busca dos menores constituintes da matéria. O modelo padrão, que é considerado o triunfo da física atual, ele coloca essa caixinha ali com quarks e elétrons, essa figura que está colocada, e dizendo que eles são partículas pontuais, com tamanho zero e sem nada dentro deles. Bom, a grande questão é o seguinte, que a gente aceita ou não aceita. Então tem duas posturas, ou buscar por préons ou por strings. A nossa caminhada aqui vai ser a busca por modelos preônicos constituintes da matéria. Alguma coisa diferente dos modelos de Paty-Salin, de George Glashow e de outros modelos desenvolvidos por Sakata, Harari, Schupp, Fritsch, Mandelbaum, Catani, da Universidade de Campinas e Fernandes também. Então, a nossa busca é fazer algo diferente, buscar outras coisas comuns entre os quarks e os leptons, certo? Então, o nosso princípio é que existem 6 quarks e 6 leptons, como mostra a figura, a serem desvendados. São os quarks U, D, C, S, B, T e os leptons, o elétron, o muon, o tau e os seus neutrinos. Bom, então nós vamos começar a entender essa figura dessa caixinha de quarks e elétrons. Então essa é a figura, vamos chamar, do modelo padrão. É uma coisa notável, porque ela coloca que a partir dessa figurinha, dessas pedrinhas não, desses quarks elétrons que estão aí, mostra que o universo contém uma origem, uma capacidade de mudar e de criar ordem. Os nossos corpos, como nós sabemos, são formados de quarks U e D, certo? É uma ordem. Então, dentro dessa complexidade de átomos, partículas e galáxias, elas têm uma estrutura comum. Essa é a busca que nós pretendemos nos aprofundar. Tá? Então, nós vamos tentar ver que lógica, que tendências que tem nessa caixinha. Apesar de, digamos, oficialmente ser colocado que não existe nada experimentalmente possível, viável, de que existe alguma estrutura interna além dessa exposta. A primeira coisa para a gente ver é fazer uma certa comparação com a tabela de Mendeleev. Então, se você olhar o lado esquerdo dessa tabela, os quarks U, D, S, eles também olhar o lado esquerdo da tabela do Mendeleev, nós vamos ver que, digamos, a tabela do Mendeleev, ela também nessa região aparecem os elementos mais comuns, como hidrogênio, hélio, etc. E do lado direito, quando tem os quarks top, bottom, a tabela de Mendeleev aparece o que eles chamam de gases raros, certo? Então essas tabelas, elas mostram que o lado esquerdo é muito comum na natureza e o lado direito é muito raro, ou criado em laboratório. Então, isso significa, se na tabela de Mendeleev conseguiu-se tirar uma lógica que deveria ter elétrons e prótons a formando, aqui talvez a gente possa também ter uma lógica que tenha partículas preônicas formando essa estrutura, certo? Então, a gente também, comparando tabelas, vê que a tabela de Mendeleev é formada por 18 grupos. Ela tem agrupamentos. Essa tabela dos quarks e leptons
também coloca eles em famílias, mostrando que, digamos, as duas mostrando que certamente deve existir uma física de agrupamentos ligada a essas estruturas dos últimos constituintes. Quer dizer, se forma últimos constituintes, mas também dentro de uma visão de agrupamentos. Outra perspectiva para se colocar é que você tem uma discrepância de energia do quark U para o quark T, certo? Então, essa discrepância de energia significa que ele deve ter a mesma constituição, mas com alguns elementos diferentes em termos de formação de energia. Uma quarta tendência seria a perspectiva de estruturas compostas. No lado dos quarks, o LHC detectou tetaquarks e pentaquarks. Esses quarks atômicos, vamos chamar assim, são uma indicação de que há uma estrutura por trás. No lado leptônico, a presença do momento de dipolo elétrico, devido a uma distribuição não esférica da carga elétrica, é uma outra suposição de elétrons compostos, certo? O próprio Dirac também desenvolveu o conceito de singletons na construção de elétrons, supondo os elétrons como compostos através de uma simetria anti-de Sitter SO23. Além do mais, a gente poderia citar nessa questão de estruturas compostas a presença de momentos magnéticos e de fatores de formas no fenômeno observado. O quinto fenômeno que a gente gostaria de colocar a respeito de algo além dessa tabela que tem aí do modelo padrão de quarks elétrons é que ela é muito limitada a férmions. Ali só tem férmions. Então, a pergunta que tem, por que não existem bósons? Certo? Será que existe algum princípio geral da natureza que não permite existir bóson? Se não existe, certo? E se existe uma estatística universal de Pauli, de spin, dizendo que existem bósons e férmions ao mesmo tempo, nós deveríamos colocar uma figura 1 também trazendo uma estrutura bosônica. Então, para conduzir essa estrutura bosônica, nós deveríamos pensar numa estrutura preônica capaz de nos levar à construção de quarks e leptons bosônicos. Um sexto argumento para esse esperado modelo preônico que nós procuramos desvendar é que a natureza deveria ser tratada como oportunidades. O modelo padrão, ele é muito naquele sentido clássico da física de descobrir partículas. Entretanto, a natureza é mais profunda do que ser detetável. Ela é flexível, ela permite ser cultivada, ela oferece chances para materiais, elementos e partículas serem criadas. A natureza contém uma plasticidade onde circunstâncias deveriam ser incluídas no determinismo físico. Por isso, a física requer um modelo de building block, vamos chamar assim, preônico, não apenas ser capaz de predizer partículas, como oferecer oportunidades para criar partículas. Bom, então, a última, que a gente chama a sétima tendência, para se buscar um modelo preônico, além da figura essa de quarks e leptons, do modelo padrão, é observar a correspondência entre quarks e leptons. Há uma coisa notável, que, vamos dizer, ali no exemplo da figura, a família U e D está em correspondência com o neutrino e com o elétron. Isso é uma coisa notável que nos leva a dizer, bom, que simetria se esconde por trás disso. Então, há alguma coisa certamente a mais,
isso aí não é uma coisa causal, existe uma simetria por trás. E a gente tem que buscar essa simetria. Como que nós vamos buscar a simetria? Aonde? Diria o poeta. Nós vamos buscar numa região mais primitiva na natureza, onde está uma substância, outra, que nós identificamos como a cor. Bom, então, nós estamos diante da procura da cor. Quer dizer, nós identificamos o seguinte, que nós devemos fazer a nossa investigação através de uma região primitiva, que é a cor, e que seja experimentalmente existente. Então, desde 1964, o modelo do Quarks e o princípio de exclusão de Pauli foram reconciliados por Greenberg, introduzindo a cor. No mesmo ano, Han e Nambu propuseram uma dinâmica para a cor. Em 1973, o conceito de cor como fonte de interação forte foi desenvolvido através da teoria da QCD, proposta primeiramente por Fritz, Leutler e Gelman. Então, a cor é uma entidade, vamos dizer, física, experimentalmente detetável e com invocações teóricas. Então, você quando está falando de cor, apesar de ser uma entidade não observável, é uma entidade, como foi colocado anteriormente, a ser entendida filosoficamente, matematicamente e experimentalmente indiretamente. Então, a cor é uma entidade física a ser entendida. Atualmente, a sua compreensão vem através do modelo dos quarks e da liberdade assintótica. Ok? Bom, a nossa objetiva é ir um pouco mais a fundo no conceito de cor, certo? Então, para isso, nós temos que primeiro começar a entender que essas partículas preônicas são partículas coloridas, certo? Elas formam uma elementaridade a ser entendida. Nós devemos começar a compreender primeiro, antes de tudo, antes de confinamento, etc., a noção de elementaridade. A elementaridade está nesse objetivo da física de entender as regras fundamentais. Mas existem dois tipos de elementaridades, certo? Uma que a gente chama reducionista e a outra a construtivista. A reducionista é como aquelas bonecas matriósicas russas. Você vai encaixando uma coisa em cima da outra, então uma partícula é um encaixe de préons, o átomo é um encaixe de partículas, e assim vem se construindo. Então a gente vem se construindo coisas até como se fossem bonecas matriósicas. A outra visão da elementaridade é a construtivista. O que significa isso? Significa que você faz um todo, você tem as coisas como um cosmos, e a partir desse conjunto você tira a tua elementaridade. Qual é a questão profunda que tem aí? É uma questão epistemológica diversa. Uma faz o todo como a soma das partes. A outra faz a parte em função do todo. Bom, essa questão leva à questão seguinte: como é que o universo individualiza os seus acontecimentos? Um próton, um elétron, um outro fenômeno, eles querem ter nome, eles querem ter endereço, enfim, eles querem ser individualizados. Agora, será que essa individualização é feita à la matriosca ou à la cosmos?
de uma maneira reducionista ou de uma maneira construtivista. Essa é uma questão para os modelos. Então, nós estamos buscando um modelo preônico. Será que esse modelo preônico vai ser, você encontrou lá, vamos dizer, o SO5, encontra 3 quarks e 2 leptons, e daí faz uma matriosca e vai construindo as coisas até galáxias. Ou você cria um outro modelo, que é o modelo construtivista, que você cria um conjunto. Você primeiro cria um conglomerado, e daquele conglomerado você cria a individualidade. Então, é a questão se você... A individualidade de um elétron é do que o constitui ou é do conjunto que ele envolve. Então, na verdade, aparece em ciência a noção da parte ser função. Então, você não tem apenas uma elementaridade dada pela carga, massa, spin do elétron. Feito isso, eu faço o resto. Não, talvez a carga, a massa, o spin do elétron seja a função de um conjunto ao qual ele está submetido. Então, dessa maneira, eu quero deixar assim claro que tem 2 caminhos de elementaridade. Então, como nós estamos andando em busca da elementaridade fundamental, dos préons, a gente tem que estar de olho aberto para saber que tipo de individualização o nosso modelo está querendo se propor. Bom, a outra questão que ainda tem para a elementaridade, além da individualização, é que a gente deve começar a compreender uma coisa mais larga da natureza do que Galileu. Galileu entendeu a natureza, vamos chamar, permanente. Você bota um telescópio e vê uma lua que você não tinha visto. Mas aquela lua sempre existiu lá, certo? Então, o telescópio de Galileu, ele mostra aquilo que existe. O telescópio de Galileu não foi a uma região confinada. Ele não focou as Carmelitas. Ao mesmo tempo, ele não foi a uma região contingente. Ele não foca, vamos dizer, um grafeno. Não existia. Hoje existe. Isótopos da tabela de Mendeleev não existiam. Hoje existe. Talvez partículas elementares também aconteça o mesmo. Então, o telescópio de Galileu, ele não apontou para uma geologia da região confinada e contingente. Dessa maneira, eu quero dizer o seguinte: se você quer fazer uma viagem ao mundo preônico, você tem que encontrar préons que sejam capazes de construir a região confinada, a região permanente, prótons e nêutrons, e a região contingente, partículas que talvez só que tenha 10 a menos 50 segundos de existência, que só através de aceleradores você cria aquilo. Então, você entender que a natureza, ela não é estática, ela é, além de estar confinada, ela tem uma região plástica, ela pode deixar de ser formada. E ser formada por quem? Pelos préons que nós estamos procurando. Bom, mas aí que vem a questão. Tudo bem, nós já começamos a entender que tem uma elementaridade, que nós queremos ir além do modelo padrão, daquelas quarks e leptons fermiônicos, mas tem a questão central que é a nossa primeira aula, que é o confinamento. Bom, a questão do confinamento é uma questão que eu acho que, vou dizer, é uma questão muito profunda, que nos leva a uma viagem ao passado para começar a entender as coisas. Então, o confinamento, a gente deve entender que o confinamento, ele é um enigma, ele é um dogma. Então, você, como desvendar o confinamento, você sabe que você perdeu a física galileana, a questão do observável. E você perdeu a visão reducionista. Até então, você vinha dividindo os constituintes, que nem cortando uma cebola, e vinha, onde você via prótons, via o que tem dentro do prótons,
mas de repente você não consegue mais ir além do que está dentro do próton. Então você não tem mais essa visão dos últimos constituintes à la Galileu. Então nós perdemos a física galileana e perdemos a física reducionista. O que deve ser bem entendido é que eu gostaria de fazer apenas um preâmbulo e dizer que, vamos dizer, a detecção de partículas é o grande desafio, mas houveram surpresas. Existem surpresas que são surpresas, mas vamos dizer, são menores. Por exemplo, demorou 26 anos para o neutrino ser descoberto. Demorou 50 anos para o Higgs ser descoberto. Mas foi lá e se descobriu. Mas a questão do quarks é diferente, certo? Enquanto, vamos dizer, o neutrino são invisíveis, partículas invisíveis, mas caracterizadas por spin e por uma massa pequena, e o Higgs tem uma vida média de 10 a menos 22 segundos, detectada apenas através de decaimento, a questão dos quarks é diferente. Isso que eu gostaria de que deixar claro, né, para as pessoas começarem a pensar. Em 1961, o Gell-Mann e o Neyman propuseram um esquema chamado Eightfold Way para classificar os quarks em padrões de simetria. Logo após, em 64, o Gell-Mann e o Zweig fizeram uma interpretação do Eightfold Way através de quarks. E, em 1969, já começou-se a ter resultados experimentais mostrando que os quarks não eram estruturas matemáticas, mas eram partículas existentes. Os experimentos com Deep Inelastic Scattering, realizados em Stanford, provaram que o próton e o nêutron são feitos de 3 partículas mais fundamentais. Acontece o seguinte, tudo isso já estava claro. Bom, agora, daqui a pouco a gente vai ver um quark livre. Aconteceu que a surpresa aconteceu. A surpresa mesmo para os filósofos gregos e para o Galileu, vamos chamar assim, é que os quarks não apareceram. Então, alguma coisa está por trás, certo? Existe uma questão profunda, são 50 anos, volto a ressaltar, de experimentos diários e nenhum quark livre. Então, algum pensamento mais profundo deve ser entendido, certo? O que a gente coloca é que há um novo entendimento a ser desmembrado, certo? Você tem que introduzir o que há. Eu vou começar a colocar que o confinamento não é, vamos dizer, uma brincadeira, um truque com a física galileana. Ele faz uma quebra, um corte epistemológico nos fundamentos da física. Ele obriga a física a fazer um discurso sobre o não observável, certo? Então, é uma questão de interpretação. Como está colocado ali, vamos dizer, o confinamento traz a perda da física galileana e a perda da física reducionista. Bom, o que fazer ir além, certo? Essa percepção clássica de divisão da matéria precisa ter um novo enfoque. A nossa esclarecimento, a nossa linha de pensamento é tratar o confinamento como uma hermenêutica. Então, nós diríamos que existe uma hermenêutica do confinamento para ser desvendada. Isto é, nós estamos voltando para as escolas antigas. Vamos ser claros, nós estamos voltando para as escolas, vamos chamar, místicas antigas. Tá? Então, essa é a questão do confinamento a qual nós nos colocamos em frente. Tá? Então, nesse sentido, nós vamos dizer o seguinte, um fenômeno, um dogma, não é para ser provado. Um dogma é para ser interpretado. Vamos dizer, o dogma da
invariância da velocidade da luz nunca foi provado. O Einstein não provou por que a luz é uma constante, não depende de esquemas de referência. O Einstein fez o seguinte, ele interpretou. Ele diz, não, a partir desse dogma, o espaço, o tempo se unificam, a energia e massa se unificam, e assim por diante. O Dirac disse, não, é a mesma coisa. Eu vou pegar aquela invariância da luz, colocar o spin do elétron lá dentro e desenvolver uma equação. Isso que ele fez e que a gente sabe que o Pauli não fez. Então, o que tanto o Dirac como o Einstein fizeram? Eles disseram, não, a física tem um absoluto, que é a invariância da luz, e eu vou prestar continência a esse absoluto, certo? Então, eu não estou provando esse absoluto. Eu estou prestando continência, porque, em linguagens carmelitas, eu estou fazendo uma oração a esse absoluto através das minhas equações, através dos significados que elas trazem, certo? Então, eu estou querendo dizer para vocês que o confinamento também deve ser interpretado através de dois paradigmas. O primeiro paradigma que eu diria é o que eu chamaria de a causalidade numenônica. E o segundo paradigma seria o princípio da totalidade. Vamos lá entender um pouco mais. O primeiro paradigma considera a natureza composta de dois territórios, o fenomenológico e o numenônico. Dois lados onde um aparece explicitamente e o outro indiretamente. E, assim como a relatividade une o espaço-tempo, essas duas regiões deveriam ser conectadas por uma simetria. O confinamento deveria ser justificado não somente por potenciais lineares, esse tipo que o pessoal faz atualmente, mas primeiro através de uma relação entre númeno e fenômeno. Desenvolver uma simetria da cor capaz de juntar a hermenêutica com a fenomenologia. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que existe uma outra região da natureza que não é galileana, não é fenomenológica e que se chama numenônica. Vem de nume, vem de nous. É uma palavra antiga que nós já vamos refletir um pouco mais. O segundo paradigma é considerar o princípio da totalidade. A ideia que vem atravessando os séculos é dividir a matéria em peças até os últimos constituintes. A barreira do confinamento interrompe esse caminho. A sua principal consequência está na não mesurabilidade dos quarks e a sua consequência é perda da divisibilidade. Isso provoca uma crise na visão reducionista. A física não é mais constituída por partes independentes. Ao invés disso, as partes deveriam ser derivadas de associações de conjunto. O confinamento grita a física para procurar o todo como a unidade fundamental. Então, em vez de procurar a unidade fundamental, o átomo fundamental, buscar o todo fundamental. Qual é o mínimo conjunto que a natureza forma, e a partir dela ela vai gerando outros conjuntos. Então, esse é o paradigma da totalidade, certo? Então, eu gostaria de colocar que a física, vamos dizer, eu quero recapitular, ela tem como grande surpresa o aparecimento de quarks vestidos de burca. Então, existe a quebra, onde a física sai de uma ciência experimental e se torna uma ciência hermenêutica. Os fundamentos da física, seja de Francis Bacon, com o livro Novo Órgão, em 1620, e Galileu, com o discurso em torno à Aleluia Nova Ciência,
de 1638, eles tentaram tirar a física da visão filosófica da antiguidade e colocar a física sobre a égide experimental. Justamente agora, o confinamento inverte a situação. Então, será que a gente vai voltar a Aristóteles? Ou tem algo mais do que Aristóteles a ser entendido? O confinamento não é metafísica. O confinamento é hermenêutica, uma palavra antiga, uma palavra que os físicos detestam e a palavra que nós vamos tentar seguir. Bom, então eu gostaria do seguinte: nessa questão do confinamento, existem diversas linhas de pesquisa a justificar o confinamento. Desde as equações de Tait-Schwinger, entender através da Lattice, entender através de Gribov, do mecanismo de Gribov, da conjectura de Maldacena, da expansão 1 sobre N de Hooft, do Polyakov e Wilson Loop, o Seidenberg, o Witten, N igual a 2, supersimétrico Young-Mills, enfim, existem diferentes propostas que eu não vou estar aqui criticando ou não, mas, digamos, eu consideraria, de um modo geral, como técnicas. Técnicas que olhem um pouco, obtêm algum resultado e não dizem mais nada. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não, você tem que dizer o seguinte: você consegue entender a natureza sobre o ângulo da hermenêutica? Você consegue entender que existe uma entidade física numinônica que chama cor? Quer dizer, numinônica porque ela não é uma não observável. Você consegue entender como essa entidade física gera entidades fenomenológicas? Então, isso que eu entendo como enfrentar o confinamento. Bom, agora, então, eu diria que, digamos, vamos dizer, a grande questão do confinamento é que ele coloca a física em termos da não observabilidade. Tá? A mudança para uma física não galileana capaz de penetrar na essência luminônica. Então, nós precisamos descobrir atributos dessa região luminônica. Ela não é uma região, para não ser entendida, escura ou coisa do tipo. Não, ao contrário. Nós temos que penetrar nela. Então, como é que nós vamos penetrar e além do método galileano, da experimentação? Nós vamos ter um outro método de cognição que é através de 3 canais, vamos chamar assim: a filosofia, a matemática e a experimentação indireta. Tá? Então, matematicamente, vamos dizer, filosoficamente, contemplar princípios gerais capazes de evocar o sentido da região luminônica e da cor. Matematicamente, introduzir como se a gente fosse um trenzinho com equações matemáticas, entrando na região luminônica, certo? Seguindo o princípio de Dirac, que a matemática deve guiar a física. E, experimentalmente, registrar, vamos dizer, data, né? Induzida pela cor. Bom, então, nós estamos diante dessa questão do confinamento e a questão, então, nós já temos claro que nós temos cor, nós temos uma região luminônica baseada na cor. Essa cor tem que ser uma entidade física e nós temos que compreender essa entidade física. Assim como dizer, Newton entendeu a massa, o princípio da inércia, através da segunda lei de Newton. E assim por diante, nós temos que criar um modelo teórico capaz de entender a manifestação da cor. Mas antes de se criar um modelo teórico, nós devemos entender a cor como uma partícula elementar. Então, a cor, ela seria a constituinte o que nós chamamos de pedras coloridas, certo? Então, essa região luminônica, ela não seria formada de prótons e nêutrons,
mas de pedras coloridas. O que seriam essas pedras coloridas? Seria o último constituinte da natureza. Por quê? Como é que você faz uma estrutura elementar? Você faz com a dinâmica mais elementar possível. Qual é a dinâmica mais elementar possível hoje em dia a ser construída? É através da cor e através da simetria de gauge. Usando os dois, você cria uma equação de movimento apenas com cor e spin, porque é uma propriedade do seu sistema, mas sem massa, sem carga, sem nada. Então, essas pedras coloridas seriam as dinâmicas mais fundamentais a serem propostas na natureza, baseadas na cor e no spin. Então, essa seria uma hipótese de trabalho. A questão é como manifestar essa cor como uma entidade física. Bom, então eu gostaria agora de fazer um retrato histórico. É muito importante, a pessoa quando está fazendo física, fazendo qualquer coisa, evidente, é entender a linha do tempo do desenvolvimento daqueles fatos. Ninguém nasceu ontem, nem hoje. Não sei se já ouviram falar em Adão, entendeu? Então, a gente tem que saber recorrer como aconteceu um processo histórico para aquilo acontecer, certo? Os físicos chamam, é o nome da física, de Revolução de Novembro de 1974, quando os quarks foram verdadeiramente, vamos dizer, instalados na física. Então, a partir daquele ano, vamos dizer, estaria na prancheta da física a existência de 6 sabores de quarks, o U, o D, o S e o C, que naquele ano foram medidos experimentalmente, e o B e T, que seriam detectados em 77 e 92. Bom, então, qual é a grande questão que aconteceu? Qual é a grande revolução que aconteceu? É uma revolução extraordinária. Extraordinária. Por quê? Os homens encontraram que, embora confinados, os quarks fossem incorporados à física. A física não podia mais existir sem quarks, mesmo eles sendo não observáveis. Isso, em termos de 400 anos de Galileu, é uma verdadeira revolução. Aconteceu uma revolução. E essa revolução não foi feita da noite para o dia. Foi uma grande marcha. Lembrando a grande marcha do camarada Mao. Você sabe que o Mao, vamos dizer, em 1949, instalou a República da China, certo? Após o caso que eles chamam a Grande Marcha. Então, vamos dizer, a Revolução de Novembro de 74 é uma paródia, vamos chamar assim, a Revolução do Lenin de 1917, na Rússia. Então, o que é importante aqui é entender que nada acontece sem uma grande marcha. Nenhuma água sai do líquido para o gasoso sem uma mudança de quantidade em qualidade. Então, essa longa marcha, ela vem avolumando, vem aquecendo, até que chega um momento que evapora. Então, eu gostaria aqui de enfatizar a vocês essa grande marcha notável, talvez a mais notável da física, na minha opinião, que acontece começando em 64, com Gell-Mann, em 61, desculpa, com Gell-Mann e Neumann, propondo o Wave-Fold Way. Certo? Então, eles começaram a ver que aquela quantidade de partículas detectada nos anos 50 poderiam ser agrupadas em representações e começaram a ver que havia padrões. Aqueles padrões levaram o Gell-Mann e o Zweig a propor os quarks e os As. Então, teoricamente, a partir de 64, existiam quarks, mas não se sabia se era uma partícula experimental ou uma partícula matemática. Bom, entre 67 e 73, lá em Stanford, foram feitos diversos experimentos de espalhamento
núcleon com elétron ou com neutrino. E foram descobrindo que dentro do próton e do nêutron haviam 3 partículas. Era uma coisa um pouco semelhante ao que o Rutherford fez, que vê o espalhamento, etc., e vê que tem ricochetamento, etc. Então, essas pessoas, Friedman, Keldon, Kendall e Taylor, depois que receberam o prêmio Nobel, foram os chefes desses experimentos. Então, havia clareza já que existia quarks. A partir de 69, essa clareza ficou já, vamos dizer, pode entrar aqui, fazer um barzinho, botando, entra aqui que tem quarks. Bom, em 74, o professor Richard, em Stanford, e o professor Ting, no MIT, descobriram uma partícula JPC que seria formado pelos quarks Charm. Bom, com isso, não havia mais dúvidas que havia o quark. Daí, o Gross e o Wilson, em 73, e o Politzer, descobriram, através da QCD, a presença da liberdade assintótica. Quer dizer, os quarks, quando as altas energias, quando estão próximos, se comportam como livres, embora baixas energias, eles estão bastante presos entre si. Isso também levou a outro, na Revolução, que não está escrito aí, que foi os japoneses Kobayashi e Mashikawa a propor 2 novas famílias para os quarks, em 73, e receberam mais tarde, nos anos 2000, também o prêmio Nobel. Então, vocês notem o seguinte, o resultado dessa grande marcha é que se tornava inadiável, irreversível, não admitir a existência de quarks. Mas a pergunta é o seguinte, a resposta, quem são os quarks? Quem é a cor? Quem é o confinamento? Estaria respondido? Eu diria que essa Revolução de 74, ela foi, não confundir com a Revolução de 64 do Brasil. São 2 revoluções diferentes. Uma levou aos últimos constituintes da matéria, outra ao vazio do mundo. Bom, seguindo, então, a Revolução de 74, a gente perguntaria, o que faltou na Revolução de 74? Então, o que colocaria é que faltou a interpretação do confinamento. Faltou a interpretação do significado físico da cor. Então, nós estamos, apesar de os físicos, vamos dizer, já estarem acima da Lua, essa questão isso aí é uma interpretação que talvez a Lattes diriam para você resolva. Enfim, a física sempre tem muitas respostas sem chegar a lugar nenhum. Então, o que eu ressaltaria aqui é que a física necessita de uma interpretação do confinamento. Colocar ele como uma coisa a nível de Carmelita. E tem que buscar uma interpretação para a cor como entidade física a nível de Newton. Assim como Newton entendeu a massa, entender a cor. Então, você entender os fenômenos físicos, o Newton, as carmelitas, com Newton. Então, essa aula fica por aqui. Quer dizer, fica colocando aos senhores, vamos dizer, uma questão clara. Houve uma Revolução de 74 inacabada. O confinamento não está resolvido. A questão do númenon e do fenômeno é um assunto a ser entendido. Esse número parece como uma coisa um pouquinho estranha, etc, etc, meio maluquinha, né? É maluquinha. Mas é uma maluquice, vamos dizer, sadia. Por quê? Existe uma grande questão entre o que é visto e o que não é visto. O que é mensurável e o que não é mensurável. Essa questão não pertence à física. Se você olhar a psicanálise, o Freud, nos anos 30, já falava de inconsciente. Ele falava de consciente e inconsciente. Então, o Freud dizia que
o inconsciente, ele não é visto, ele é visto indiretamente, através do consciente. Então, o inconsciente, em palavras nossas, seria uma coisa numinônica. Vamos à economia. Pergunte quanto vale o valor da lei de Pitágoras. Todo mundo aí trabalha com a lei de Pitágoras. Quanto vale? Eu sei quanto vale um software. Eu sei quanto vale uma salsicha pendurada no supermercado. Mas eu não sei quanto vale a lei de Pitágoras. Agora, eu sei que a lei de Pitágoras ela tem um valor, embora não tenha um preço. Então, a economia ela é feita por coisas que têm valor e não tem preço, e por outras coisas que têm preço. Então, a economia também tem um número e um fenômeno. Então, essa coisa de ter, vamos dizer, data indireta e data direta, não é uma especialidade da física. Ela está na economia, está na psicanálise e provavelmente em outras áreas do conhecimento. Então eu gostaria de dizer o seguinte, a questão é como você interpreta número, como você faz uma física, como você faz uma segunda lei de Newton na região numinônica. Então, como que você explora essa região numinônica com filosofia, com matemática, com medições indiretas e cria leis de Newton ali. Então, esse é o desafio a ser enfrentado. Esperamos que nas próximas aulas a gente suba algum degrau nessa aventura. Obrigado.